Olá a todos, vamos dar início aí ao nosso tutorial número 7, né? Esse tutorial se refere à perspectiva com mudança de ponto de vista, né? Inclusive a mudança na própria perspectiva do cenário, né? A partir de uma transição da câmera de um ponto A para um ponto B, né? Aqui nós temos um exemplo do que eu estou falando, né? Aqui em cima nós temos uma casa com duas árvores sendo vistas num determinado ponto de vista, numa determinada perspectiva, né? E com a transição da câmera, né? Ela vem aqui para baixo, nós temos essa alteração, né? Nós temos a mesma visão, né? O mesmo cenário, né? Sendo visto de um outro ponto de vista, né? Ou seja, de uma outra perspectiva, né? E aí, uma estratégia que eu utilizei aqui para fazer a transição, né, de um ponto de vista para um outro, sem efetuar um corte na cena, né, é criar um elemento mais próximo, né, um elemento que vai passar no qual vai interromper a visão do cenário de fundo, né, para que haja a transição para o outro ponto de vista, né? Então esse elemento aqui, no caso esse muro, né, esse overlay, né, ele está aqui, né, para que a gente efetue essa transição, né? Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, né, a gente está trabalhando aqui com um arquivo, um arquivo na vertical, né? Ligeiramente pensando aí no que seria um layout de câmera, né? Que seria a câmera aqui, né? Vou pensar aqui, né? Esse movimento de câmera que inicia-se aqui, né? E se encerra aqui, né? Então você vê que na hora da transição aqui do cenário, eu tenho o elemento em overlay quase que praticamente, né, tomando conta da minha tela, né? Para que eu não perceba ali a mudança, né, do cenário, né, do fundo, né? O overlay, né, assim, o ideal é que esse overlay ele seja separado, né, da camada do cenário, né, para que a gente possa fazer um movimento de câmera com um movimento separado desses elementos, né? Porque o muro está muito mais próximo, né? Então, em teoria, ele vai efetuar um movimento muito mais rápido, né, do que o cenário no fundo, né? Então vamos lá, né? Vamos à prática aí como que a gente poderia proceder aí na construção desse cenário, tá? Primeiramente, né, a gente tem que estabelecer, né, onde está o meio, onde será a transição desse cenário, né? Então eu posso dizer que a minha transição, nesse caso aqui, ela vai vir aqui no meio, né? Praticamente no centro do meu arquivo, né? Do meu palco, né? Aliás, está até um pouquinho acima, né? Podemos estabelecer aqui onde vai ser a transição dos cenários, né? E aí, agora a gente vai estabelecer as duas linhas do horizonte, né? No primeiro aqui, a gente vê que é uma visão em plongé, né? Ou seja, a câmera está posicionada ligeiramente no alto, né, e apontada para baixo, né? Eu vou fazer aqui, igual eu fiz no exemplo, né, uma linha do horizonte, né, curvada, né, para aproveitar essa distorção do cenário, né, dessa
desse terreno, né? Pensando aí mais ou menos na distorção desse terreno. E embaixo eu vou fazer o contrário aqui, né? Eu vou fazer diferente do que eu fiz aqui no exemplo, né? Eu vou fazer um cenário curvado para baixo. Deixa eu fazer de novo aqui, né? Como se fosse o contrário da visão de cima, né? Eu vou estabelecer a linha, o eixo onde eu tenho os dois pontos de fuga centrais, né? Ou o ponto de fuga principal, né? Então eu vou traçar aqui uma linha vertical, né? Que vai demarcar a posição do ponto de fuga no cenário superior e no cenário inferior, né? Então eu venho aqui com minha caneta, né? E marco aqui o meu ponto de fuga central, né? E aqui embaixo, né, na mesma posição, né, o ponto de fuga central 2, né? Aí eu com a posição desse eixo aqui, eu consigo me orientar, né, melhor em relação aos elementos, né, que estão no cenário, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o grid, né? Ou seja, que é o que seria a superfície, né, que vai me orientar a posição, né, a localização desses objetos, né? Então, vou fazer um grid aqui seguindo mais ou menos a curvatura dessa colina, né? Pensando aqui no gradiente, né? Linhas mais próximas, mais distantes, linhas mais distantes, mais próximas umas da outra, e as linhas mais próximas do observador, eu vou distanciando essas linhas de fuga, né? Essas linhas desse grid, né? Esse aqui de baixo eu não vou fazer, né? Porque aqui já tem uma transição, né? E aí eu vou criar agora as minhas linhas de fuga, né, a partir do ponto de fuga central, né? Peraí. Tá muito grossa aqui, vou diminuir um pouquinho, né? Vou criar essa aqui também. Não vou criar muitas, não, porque não é tão necessário. Eu só preciso de uma orientação da superfície da colina, né? Vou criar uma mais próxima aqui, né? Da linha do horizonte. Uma aqui. Outra aqui. Mais próximo ainda da linha do horizonte, né? Beleza. Aí temos o nosso a demarcação aí da superfície dessa colina, né? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Eu vou marcar aqui a partir do meu ponto de fuga, né? Ligeiramente curvado para baixo, né? Porque aqui eu estou fazendo exatamente o contrário da perspectiva de cima, né? Do cenário de cima.
E assim, sucessivamente, a gente vai criando o nosso grid inferior, né, do cenário inferior, né. Aqui a minha colina, ela não aparece, né, porque minha câmera, ela está... A ideia é fazer com que a câmera esteja bem próxima da superfície do chão, né. E aí a gente faz as linhas paralelas, né, ao nosso grid, à nossa linha do horizonte, né. Ok, né? Temos aí agora a demarcação da superfície superior e inferior, e aqui nós temos a transição, né? Essa transição, gente, pode ser qualquer coisa, né? A gente pode colocar um elemento aqui, por exemplo, pode ser uma copa de uma árvore, né? Pode ser uma coluna, o que for, né? A ideia desse elemento em overlay é simplesmente, né, impedir, né, a percepção, né, da transição dos dois cenários, né? Porque o que seria o chão aqui do cenário de cima se transforma em céu no cenário de baixo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é criar a minha casinha, né? Vou aqui pegar a minha casinha de referência, né? Eu vou fazer ela na cor preta aqui para a gente visualizar melhor, né? Eu vou diminuir aqui a opacidade da minha linha do horizonte e o meu grid, né? Então, ó, linha do horizonte, né? Eu vou fazer isso mais rápido, tá? Eu não vou ficar traçando as linhas aqui, as linhas de fuga para todo o desenho, tá? Mas só demonstrando aqui, ó, linhas de fuga, né? Estou estabelecendo aqui a minha face frontal em relação ao meu ponto de vista, né? Que é o telhado da casa, é uma das faces da casa, né? Aliás, é até bom a gente fazer isso primeiro, né? Eu vou fazer ele ligeiramente curvado, pensando num ponto de fuga abaixo, né? Mais ou menos aqui, né? E aí, agora traçar aqui usando o ponto de fuga central, né? Ó, veja que eu estou usando aqui o meu grid como referência, né? Deixa eu rotacionar aqui um pouquinho, né? Para fazer aqui o outro telhado, né? O término do outro telhado. Fazer uma janelinha aqui, né? Vou fazer outra janela aqui, né? Pensando aqui também no ponto de fuga, nas linhas de fuga, né? Para orientar a posição da minha portinha e da minha janela, né? E aí a gente vem aqui reforçando, né? Vou pegar a linha aqui para dar um reforço. Aqui eu vou seguir a curvatura, né, do meu grid, né? Vou aqui colorir de preto, só para demarcar melhor aqui a portinha, a janela, né? Telhado novamente, deixa eu dar um reforço aqui, né? Fazer aqui mais sombreado, né? Os tijolinhos aqui, né? Ok, né? Podemos fazer um tijolinho aqui, outro aqui. Então temos aí nossa casinha, né? Vou marcar aqui a nossa montanha, né? Ou que seria a distorção, né?
da montanha, né? Da colina onde está presente essa casa, né? Vou aqui fazer uma arvorinha, como se tivesse uma pequena árvore aqui, né? E vou fazer outra aqui. Ok, tenho a posição dos meus elementos aí desse cenário, né? Vou pensar aqui na posição do Sol, né? E aí nós temos o cenário superior pronto, né? Agora eu vou fazer o inferior, né? Lembrando que o importante, né, a orientação em relação ao eixo aqui, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é demarcar mais ou menos, né, com uma linha, né? Deixa eu criar uma camada separada aqui, né, para posicionar mais ou menos ali onde está a minha casinha, né? Vou pegar aqui mais ou menos o telhado, né? Então, aqui eu teria o telhado, né, da minha casa aqui, né? Eu tô visualizando agora em contre-plongé, né? Eu vou aqui seguir a orientação do chão, né? E a linha de fuga, o ponto de fuga aqui, ó. Vou até usar essa linha aqui do meu grid, né? Para fazer a base da minha casinha, né? Aqui embaixo, né? Tá. O telhado, neste caso aqui agora, eu vou fazer ela ligeiramente curvada para dentro, né? Porque eu tenho uma curvatura aqui do meu cenário, né? Então eu vou brincar aqui com essa curvatura, né? Como se minha casinha ela tem que estar acompanhando ali a superfície do chão, né? Então não dá para fazer ela simplesmente retinha, né? Fazer aqui bem rabiscado, né? Primeiro, né? Vou pensar aqui, vou ver a altura em que ela se encontra, né? Ela é um pouquinho mais alta, né? Mais ou menos aqui nessa posição, né? E aí, ó, agora eu vou utilizar aí o ponto de fuga, né? Para terminar de desenhar o telhado. Avanço um pouco aqui na parte de trás, né? Fazer a janelinha redonda aqui, né? E base da casa, né? Novamente usando aqui o ponto de fuga, né? Nós temos aqui o sombreamento na parte de baixo do telhado, né? Deixa eu apagar aqui as linhas desnecessárias. E aí agora eu vou fazer a portinha, né? Eu tenho a portinha posicionada mais ou menos aqui, né? Talvez o desafio maior aí é duplicar essa casinha, né? No caso aí de vocês, né? Pensando aqui, ó, as linhas que estruturam essa porta e essa janela, usando aqui
também o ponto de fuga, né, central, né? Vou pintar aqui de preto, né? Deixa eu ver o que tá faltando aqui na casinha, né? Ó, os tijolinhos ali, ó. Aqui a base, né, que eu fiz mais ou menos os tijolinhos. E aí eu tenho um tijolinho aqui, tenho outro aqui, né? E aí tá a minha casa vista, né, praticamente na posição do chão, né? Aí agora nós temos a nossa árvore, nossa primeira árvore aqui. Vou demarcar aqui a posição dela, né, da primeira árvore. Opa! E da segunda árvore aqui, que seria a segunda árvore. Então, olha só, a primeira árvore, ela está mais ou menos alinhada entre a porta e o início da janela, né? Então vou procurar fazer ela mais ou menos na mesma posição aqui, ó. Ela tá aqui, né? Então nós temos aqui mais ou menos o tronco, né? E aqui é mais ou menos ela vista ligeiramente, né, de baixo para cima, né? Talvez ela tenha ficado grande aqui. Não, é isso mesmo. Depois aí na line art, né, aí faz os ajustes mais finos, né? Mas a ideia aqui é fazer mais ou menos o posicionamento da árvore, né, no local correto, né? Deixa eu dar uma rabiscada mais aqui nessa. E agora essa árvore aqui, né, que ela está praticamente, né, nessa posição aqui. Ela está muito à frente aqui da residência. Então, em teoria, ela teria que estar mais ou menos aqui, né? Então, a gente faz aqui o tronco, né, mais ou menos inclinado. Ela estaria mais ou menos nessa posição. Tá. Agora, para eu fazer o overlay, né? Ou seja, o elemento. Desculpa, gente, esqueci de marcar aqui a superfície, né? A linha do horizonte, né? Porque ali o que eu tenho é apenas a minha linha do horizonte de referência, né? Eu vou aqui marcar o chão, né? E aqui marco do outro lado, né? Como eu disse, gente, aí nós temos a nuvem também, né? Deixa eu ver como é que tá essa nuvem aqui em cima, né? Tá? E o sol, né, mais ou menos aqui, nessa posição, né? Opa, não, tá errado ali, ó. O sol tá mais no canto direito da tela aqui, ó. Ele estaria mais ou menos nessa posição, né? E aí eu vou fazer o meu solzinho aqui, né? Aqui, no caso, eu utilizei, né, um muro, né, para fazer
esse elemento que vai ocultar a transição de um cenário para outro, né? No caso aqui, né, vocês podem, tipo, por exemplo, né, trabalhar com a ideia, né? Eu posso estar trabalhando com uma copa de árvore, né? Posso brincar aqui como se tivesse uma outra árvore, né? Como se eu tivesse uma outra árvore aqui, né? Sobre o meu, né? O meu cenário. Isso pode ser uma opção, né? Deixa eu até ocultar aqui o meu referencial, né? Pode ser esse elemento, né? Sobreposto, tá? Mas vocês também, né? Se forem optar por desenhar o muro, né? Deixa eu apagar aqui, né? Meu overlay, né? Aliás, não vou apagar, não vou ocultar ele aqui, né? Mas se forem optar para fazer o muro, né? Como se tivesse um muro ali fechando a residência, né? Uma porta, né? Eu tenho que respeitar aqui os pontos de fuga do cenário de cima e o ponto de cenário de baixo, né? No caso aqui, eu vou fazer o muro, né? Distorcido, né? Cadê aqui minha curve line? Aqui, tá. No caso aqui, eu vou fazer a posição do meu muro encurvada, né? Para baixo, né? Ligeiramente curvado, né? Vou deixar ela grossa mesmo, né? Porque a gente tem um elemento mais próximo, né? Vou fazer a outra extremidade desse muro, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixa eu fazer o seguinte, vou copiar minha linha, né? Duplicar aqui, né? Vou fazer ampliar ligeiramente aqui, né? O que acontece? A perspectiva desse muro, em teoria, ela está respeitando aqui a posição do meu ponto de fuga central, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer um formato de castelo, né? Aqueles avanços, né? Aqueles bloquinhos, né? Que ficam acima do muro, né? Eu tenho que considerar essa perspectiva, né? Então eu vou lá, ó, pensando aqui nas linhas de fuga, né? Eu tenho que considerar esse ponto de fuga superior aqui e trabalhando ligeiramente, né, a distorção, né, côncava, né, das linhas, né, assim como está no cenário, aí da colina, né, da casa, né. Então suponhamos aí que nós temos essa configuração desse muro, né? Deixa eu apagar aqui as linhas que estão por baixo, né? E aí nós temos nosso muro, né? Como se fosse um muro de castelinho, né? E aí, a parte de baixo, o ideal, né, neste caso aqui, né, é que na parte, quando a câmera se mover, né,
a gente tem uma parte em que essa parte de cima some, né, para a gente revelar a parte de baixo desse muro, né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenha, né, a visão, né, sei lá, vamos imaginar aqui um arco, né? Vou imaginar aqui um arco, como a câmera está bem próxima do chão, eu vou imaginar esse arco, né, se abrindo aqui, né, na direção da câmera, né? Deixa eu apagar isso aqui, né? E aí, né, da mesma forma que eu considerei lá em cima, na parte superior desse muro, o ponto de fuga central, né, do cenário de cima, eu vou considerar aqui, né, como se eu estivesse vendo esse arco, né, essa porta de baixo para cima, né? Ou seja, eu vou visualizar a parte de baixo dessa porta, né? Dessa passagem, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, como se eu tivesse, né, demarcando ali, ó, os blocos, né, em relação ao ponto de fuga central, né? Veja que a base a base do muro, ela está mais próxima do meu ponto de vista, né? Então eu vou fazer ela maior do que a parte superior, né? Então vou criar essa demarcação aqui do outro lado desse muro, né? E aí vou fazer o outro lado também, né? Aumentando aqui, como se eu estivesse se aproximando do meu ponto de vista, né? Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais, né? Do lado de cá, né? Fazer uma distorção maior, né? E aí nós temos aí a visão do que seria... Opa, aqui tá errado, ó. Esse bloco aqui ele tem que considerar essa posição aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Essa aqui. E aqui embaixo, né, eu tenho agora a linha subindo aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Vou fazer aqui ele fora da linha do horizonte para ele não sobrepor a linha do horizonte, né? E aqui embaixo eu tenho um outro divisório do bloquinho, né? Agora apontado para cima aqui, né? Em virtude do meu ponto de fuga, né? Aí agora eu faço as divisórias internas, né? Desses bloquinhos, né? Dos tijolos, né? Já seguindo as demarcações que eu fiz, né? Aí aqui eu posso criar o avanço aqui desses bloquinhos, né? E aqui, né, os bloquinhos maiores, né, os tijolos, né, que compõem esse arco, né. Opa. E aí nós temos, repare que nós temos uma distorção, né, no próprio muro, né?
Deixa eu ocultar aqui o meu cenário, né? A gente pode até brincar aqui depois, se quiser fazer os tijolos, né, desse muro, né, tentando conectar a posição aqui do muro de cima com o arco de baixo, né, para disfarçar ainda melhor essa transição, né, do elemento em overlayer, né? E aí está nosso cenário, né? Nosso cenário aqui, né? Visto a partir de 2 pontos de vista, tá? Deixa eu ocultar aqui o grid, né? Acabei desenhando aqui a linha em uma camada separada. Tá? E aí nós temos aí essa passagem, né, desse cenário aqui, né, em que eu tenho um movimento de câmera que se inicia aqui, desce, né, onde repare que quando a parte de cima começa a desaparecer, eu revelo já o muro de baixo, né, então as duas perspectivas não conflitam, né, e aí se encerra no meu segundo ponto de vista aqui abaixo, tá? Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido aí. Espero que esse tutorial ajude a vocês a desenvolver cenários bem bacanas aí nos seus curtas de animação, nas ilustrações e tal. Então, assim, as possibilidades são muitas, né? Assim, a gente pode fazer transições aí bem bacanas, né? Esse é só um simples exemplo, né, de uma transição vertical, né? Mas vocês podem trabalhar com transições horizontais, né? Também usando elementos, utilizando curvaturas mais acentuadas, né? Mudanças de visão na horizontal para vertical, então dá para brincar bastante aí, tá? Bom, é isso, gente. Até mais e até o próximo tutorial.